O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau, e ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." E Jesus intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte e em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, caríssimos irmãos. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. É o refrão do Salmo responsorial que nós cantamos hoje. Não fecheis o vosso coração, ouvi hoje a voz de Deus. A palavra de Deus de hoje nos fala disto, nos fala desta abertura de coração. Primeira leitura, lá do livro do Deuteronômio, da história de Moisés, que acontece em torno de 1200 anos antes de Cristo. Moisés, falando ao seu povo, promete um profeta que vai falar sempre em nome de Deus. É preciso que a palavra profeta significa, num sentido mais largo, a boca de Deus, aquele que fala em nome de Deus, aquele que expressa a vontade de Deus para nós. Mas diante do profeta que fala, nós precisamos, abrir os nossos ouvidos, tirar um pouquinho de cera, e abrir os nossos corações. Não fecheis o vosso coração. Ouvi hoje, não ontem, não amanhã, hoje, a voz de Deus. Porque Deus está continuamente nos falando. Deus está continuamente enviando sua mensagem a nós. Às vezes estamos um pouco surdos de ouvido e de coração à voz de Deus. Vamos voltar para a palavra do Evangelho. Se vocês se lembram bem, quem veio à missa domingo passado, Jesus sai pregando o Evangelho, convida alguns amigos, convida alguns discípulos para fazer parte da missão dele, como continua convidando hoje discípulos para fazer parte da missão dele, e sai pregando o Evangelho. O reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Esse é o ensinamento que Jesus sai pregando. E hoje nós vemos Jesus continuando a sua pregação. E onde é que Jesus vai pregar o Evangelho? Em que lugar? Lá onde estão as pessoas desviadas, lá onde estão as pessoas longe de Deus, Não, Jesus vai justamente na sinagoga. Sinagoga era o lugar que eles se encontravam no tempo de Jesus para ler a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus. Por que Jesus vai na sinagoga? Lá o pessoal já sabia de Deus, É como se Jesus hoje começasse a pregar o Evangelho e ao invés de ir pelas ruas, lá longe, no meio onde estão as pessoas afastadas de Deus, vivendo uma vida longe de Deus, Jesus viesse: "Padre Jair, me dá o microfone aí que eu quero falar para esse povo, Será que Jesus vinha aqui? E o que ele vem nos ensinar? É interessante esse detalhe, porque Jesus, ao invés de ir longe, Jesus vai no lugar para ensinar a palavra de Deus àquelas pessoas que
aparentemente já conheciam a palavra de Deus. Por que Jesus começa da sinagoga? Porque Jesus quer, em primeiro lugar, mudar uma mentalidade daquelas pessoas que participavam, que ouviam a palavra de Deus. Aquela mentalidade que via Deus como um Deus justiceiro, como um Deus carrasco, muitas vezes, né? Jesus quer falar de um Deus novo, não um novo Deus, mas o Deus da experiência de Jesus, que é o Deus de misericórdia, Deus do amor, Deus do perdão, Deus que convida a nós também, que me convida e convida a você a sermos misericordiosos uns para com os outros. Jesus tem um ensinamento novo, diferente daquele ensinamento que se pregava na sinagoga, que falava do Deus que punia, que castigava, que tinha 700 e poucas leis de regras de pureza, que as pessoas viviam assustadas. Nossa, qualquer coisinha que eu faço já me torna impuro, eu não posso mais me aproximar de Deus. Jesus quer falar de um Deus próximo, um Deus de amor. E as pessoas ouvindo Jesus nossa, né? Ouvimos hoje no Evangelho, que é isto? Um ensinamento novo. Um ensinamento novo, ele fala uma coisa nova e fala com autoridade. Jesus falava não uma teoria, mas a sua experiência do Pai. Ele veio do Pai, ele conhecia o Pai, ele conheceu o Pai e ele veio nos revelar o Pai. Não é mais aquele Deus conhecido apenas pela teoria, mas Jesus fala com autoridade porque ele vivia a experiência de Deus. E é interessante nessa palavra de Deus de hoje, né? Na sinagoga, no lugar santo, no lugar de reunir para encontrar-se com Deus, tinha o quê? Tinha uma pessoa possuída de um espírito mau, ou numa outra tradução, de um espírito impuro, que estava lá tranquilo, sossegado, né? Ouvindo a pregação dos rabinos, né? Não se incomodava, estava lá bem tranquilo. Mas quando Jesus começa a falar, o que esse espírito faz? Se incomoda. Espera aí, esse ensinamento aí não gostei desse ensinamento. E esse espírito então grita: viestes nos destruir? Eu sei, nós sabemos quem tu és o Santo de Deus. O que significa isto? O que será que significa este espírito impuro? Bom, vamos fazer uma distinção aqui, bem tranquilos. Nós sabemos que o demônio existe, nós sabemos que o demônio age no mundo, nós sabemos que o demônio age inclusive nos nossos corações, quando nós não nos cuidamos de viver na graça de Deus. O demônio existe, e esse homem está possuído por um espírito impuro, por esse espírito do demônio, que muitas vezes também no nosso mundo está tentando causar discórdia. Então, fiquemos com isso. Mas esse espírito impuro também pode significar as nossas resistências, não o demônio no sentido do ser demoníaco, mas pode significar também o nosso egoísmo, a nossa falta de disponibilidade, pode significar a nossa falta de amor ao próximo. Quando Jesus começa a falar do reino de Deus, de como ele entende o reino de Deus, esse homem, peraí, alguma coisa está errada com esse ensinamento, eu não aceito isso, porque o Deus que eu conheço é outro estilo de Deus. Também no nosso mundo, na nossa igreja, nas nossas comunidades, pode existir esse espírito demoníaco que divide, que nos separa, que diz para nós: olha, eu não aceito essa parte aí do Evangelho. Eu não aceito, por exemplo, que eu devo perdoar o próximo. Eu não aceito, por exemplo, que eu devo cuidar de como eu trato as pessoas. Eu não aceito certa parte da doutrina da igreja, certa parte do ensinamento de Jesus. Eu não aceito. Então esse demônio representa um pouco as nossas resistências, aquilo que dentro de nós não aceita a palavra de Deus, não aceita a palavra libertadora de Deus.
que nos liberta, antes de tudo, de nós mesmos, do nosso egoísmo. Então, vamos falar que existe o demônio, mas também existe as forças negativas que não estão fora de nós. Não vamos botar culpa tudo no demônio, né? Ah, é o demônio, é o demônio. Não, às vezes é só nosso egoísmo mesmo, né? Às vezes é só o nosso desejo de aparecer, é só o nosso desejo de vingança, nosso desejo de fazer o mal, né? Não, às vezes não é o demônio. Então, essa parte de nós, né? Eu li uma vez um livro que se chamava Evangelização das Profundezas, né? Que se fala justamente disso, né? Que além de evangelizar para fora, né? Para os outros, para ensinar os outros, cada um de nós deve evangelizar a si mesmo. O Evangelho de Jesus deve chegar, né? Deve ir descendo dentro de nós e chegar lá dentro, lá no mais profundo de nós, para que nós nos convertamos verdadeiramente. Jesus, semana passada, falava: convertei-vos e crede no Evangelho. Mas essa conversão nossa passa por etapas, por camadas, né? Nós temos a camada mais superficial de nós, nossos comportamentos, nossas ações, que às vezes já estão evangelizadas. Mas daí precisa evangelizar também a nossa consciência, os nossos sentimentos, as nossas coisas mais profundas. E às vezes tem parte de nós, não é o demônio que está lá dentro de nós, não, viu, gente? Tem parte de nós que resiste à evangelização. Não, eu não aceito. Às vezes não fala assim, né? Mas, não, isso é muito difícil para mim, eu não vou conseguir viver isso. Às vezes a gente, não, esse negócio aí de santidade é para outros, para mim não serve. Esse negócio de viver a misericórdia, para mim não serve, é para os outros. É bom que os outros sejam misericordiosos para comigo, mas eu não vou ser misericordioso para com os outros. Então são esse espírito que está na sinagoga, a sinagoga que significa a comunidade que se reunia para ouvir a palavra de Deus. Então esse espírito que está na sinagoga representa, além de ser o mal, né, representa também as nossas resistências. Pensemos um pouco nisso. Jesus vem para romper essas nossas resistências. A palavra de Jesus, cala-te e sai dele. A palavra de Jesus é essa, né? Fica quieto, não fala bobagem. Sai desse homem, sai dessa pessoa. Jesus continuamente quer nos libertar do espírito maligno verdadeiro, aquele que é o mal pessoal, mas também das nossas coisas, dos nossos egoísmos, dos nossos pequenos demôniozinhos, que não é o demônio, mas nossos demôniozinhos que nos divide, que nos separa, que gera divisão dentro da igreja, que gera divisão dentro da comunidade. Então, temos isso entre nós? Talvez aqui não, né? Mas em algum lugar temos sempre entre nós, né? A divisão, o mal, não só o mal pessoal, mas o mal que nós cultivamos dentro de nós mesmos. Então Jesus hoje está dizendo para os nossos demônios, para os meus também, tá? Cala-te e sai dele. Essa é a força da palavra de Jesus, que é capaz de fazer o mal sair de nós, os nossos egoísmos, as coisas ruins em nós. Cala-te, chega de fazer confusão. Cala-te e sai dele. Peçamos ao Senhor então, nesta liturgia, que Ele nos liberte, que a sua palavra viva, que a sua palavra forte, que a sua palavra potente nos liberte de tudo aquilo que nos afasta de Deus, de tudo aquilo que nos mantém longe da vontade misericordiosa do Pai. Amém?